Mas essa briga está totalmente desigual. Por exemplo, a situação dos povos indígenas hoje. Qual que é a conjuntura, cara? No Congresso Nacional, ali, que está com 513 deputados federais eleitos de todo o Brasil, existem bancadas. Existe a bancada da bala, a bancada evangélica, que a gente fala evangélica, mas não se coloca aqui os evangélicos do Brasil, sabe? É uma bancada de empresários pastores, né? Que estão ligados, isso é provado, tem documentos. Usa da fé do outro para promover a sua palavra, as suas ideias. E chegam lá no Congresso Nacional. Eles não quebram o negócio do Estado laico? No mais, o Estado... Aí, mas tem aí a bancada... tem essas contradições, né? Tem a bancada evangélica lá dentro. Bancada da bala... A bancada ruralista. Da bala é muito errada, mano. A ruralista. Pois é. E essas bancadas, elas estão ligadas a quem tem interesses no agronegócio, né? No agro é pop, o agro é tudo, né? Que eles colocam aí. E quem sofre é a gente, velho. Então, assim, eles estão querendo aprovar projetos de lei, por exemplo, vou nomear alguns. O PL 490, que é uma cópia de uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que tenta transferir a competência de demarcações de terras indígenas para eles. Para eles, para essas bancadas, sabe? Para votar lá os 513, né? Canalhas que estão lá, assim, não, 513, não, alguns, né? Tipo, você coloca... eu falo que a batalha tá desigual porque a gente tem perdido. Por exemplo, esses dias saiu o PL do veneno. O pacote do veneno, que é, né, o PL que vai flexibilizar os agrotóxicos, né, aqui e colocar mais veneno na nossa comida. E eles conseguiram ganhar, vai para o Senado. Então, existe a bancada, essas bancadas no Congresso Nacional. Na contramão tem a galera, né, da oposição, PSOL e outros partidos que estão lá dentro fazendo a contramão e votando contra. Na justiça, a gente tem toda uma estrutura de Ministério Público que começa lá embaixo, no Ministério Público, Justiça Federal e STF. A gente tem uma dificuldade quando a gente vai reivindicar lá embaixo, porque no Ministério Público também há, né, promotores públicos ali que às vezes não promovem muito a política favorável às nossas comunidades. Mas tem partes do Ministério Público que está lá para garantir o nosso direito, que faz o papel dele. Até chegar no STF. E aí a tese mais famosa que a gente tem é o marco temporal. Né? Vocês já ouviram falar? Já. E eu fiquei... Meu primeiro contato com ela foi hoje. Eu dei um olhar e eu fiquei... Eu conheço, se você puder me explicar. Eu fiquei... Pode explicar, antes de eu falar como eu me senti lendo aquilo. Porque eu fiquei meio assim... Não, mas pode falar, a minha sensação foi incrédulo, porque eu colocar esse marco temporal como... O lance de ser interpretação já acabou com tudo pra mim. O lance de ser uma interpretação não é uma parada que tá escrito... Pra mim, a lei tem que ser objetiva. Pra mim a lei tem que ser... é isso. Tipo, é isso. Não tem como você interpretá-la. Pra mim, eu não acredito muito nesse lance. Porque a interpretação você gera totalmente a quebra dessa. Essa lei é quebrada. Ela é quebrável. Tá entendendo? O marco temporal, e aí a gente já coloca a visão daquilo que a gente falou do direito da natureza, né? Não observa. É antropocêntrica, é utilitarista para o controle. Eles querem controlar, né? O marco temporal é uma tese jurídica do STF. Então, ali no STF, a gente tem uns 11 ministros, né? Intocáveis, deuses da justiça, que estão para decidir sobre ela. E existem outras teses. A justiça... funciona assim, tem uma tese que é uma tese vinculante que vai valer para todas as outras casos semelhantes. Então, a tese do marco temporal fala que só terá direito às terras indígenas os povos que conseguirem provar que estavam naquelas terras até a data de 1988. Então, é um marco de temporalidade que corta totalmente a história do passado. E num país colonial que tem origem escravocrata como o Brasil, que não deixava nem a gente postular na justiça naquela época. Então, como é que eu vou reivindicar
uma coisa antes de 1988, sendo que a justiça nem me considerava cidadão, entendeu? É surreal isso que eles estão querendo propor, do marco temporal. E aí, essa tese está lá para ser decidida entre os 11 ministros e a gente está empatado. Então, o ministro que o atual presidente acabou de nomear, o Nunes Marques, votou favorável. Qual que é a argumentação dele para votar favorável? Não tem argumentação lógica. Isso é uma... A argumentação do Marcos Nunes é totalmente esdrúxula, assim, sabe? É pautada na interpretação literal, como você falou. Eles pegam o artigo 231, que dá garantia aos povos indígenas, e pegam o trecho, o tradicionalmente ocupam, como se nós não ocupássemos antes. Isso é um erro. O próprio direito já traz elementos falando assim, olha, para você interpretar uma lei, você precisa levar em consideração os usos e costumes das comunidades. E por trás da decisão do Nunes Marques, do ministro, tem interesses. É o Bolsonaro, de quem o nomeou e para servir ao capital. Então, ele votou a favor. E aí, o relator da tese do marco temporal, que é o ministro Fachin, trouxe os elementos que a gente precisa entender, que é os elementos históricos. Então, ele voltou e falou, olha, não é constitucional, vocês vão ferir aqui a Constituição se vocês aprovarem essa lei e não respeitar o direito dos povos indígenas. Direitos esses que são defendidos desde as constituições do passado. Se vocês pegarem as constituições lá do passado, todas elas vêm garantindo o direito. Por que agora eles querem mudar? Não faz. Entendeu? Não faz sentido. Não faz. E também é preciso a gente entender que a gente está caminhando para um período de exploração total, de exploração até a última gota da terra, sabe? E aí a única que está preservada é assim, na configuração da geologia que traz as eras da humanidade, né? Tem a era que a gente vai, né, se desenvolvendo enquanto sociedade.